Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia e obrigado por escolher estudar junto conosco. Você já sabe que nesse trimestre estamos estudando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio. E que nessa semana, a primeira semana desse novo trimestre, nós estamos, na verdade, lançando as bases, analisando aqui, fazendo uma espécie de prefácio do livro de Deuteronômio. Alguns temas que são importantes, sem os quais nós não vamos conseguir entender a mensagem do livro propriamente, que a gente vai começar a estudar na semana que vem. Então, hoje, de maneira especial, o tema que estudaremos, hoje que é quarta-feira, dia 29 de setembro, estudaremos sobre a aliança no Sinai. Há um texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 4, verso 34, um texto muito bonito. Olha o que ele diz. Já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos? Nessa semana, você já sabe que nós estamos tentando entender como foi que Israel, como nação, foi estabelecido e por que é que foi escolhido como um povo especial. Como nós vimos na lição de ontem, Deus escolheu Abrão, no meio de todas as demais pessoas da sua geração, ele levantou Abrão, escolheu Abrão, para que dele uma nação se levantasse. Não porque Abrão fosse um homem diferenciado dos demais, porque ele fosse perfeito, mas apesar das suas imperfeições. A sua família foi uma família perfeita? Longe disso. A Bíblia não esconde os defeitos que a família do Abrão teve. O seu filho, o seu neto e as gerações subsequentes, todas elas tiveram dificuldades e problemas. Eles não foram escolhidos por serem melhores do que as outras nações, mas eles foram escolhidos por causa do grande amor que Deus tem por todas as nações. Deus queria fazer com que o seu nome e o seu amor fosse conhecido diante de todas as pessoas e o seu grande plano de salvação chegasse a todas as nações. Então, veja, lá em Gênesis capítulo 15, Deus se aproxima de Abrão e diz para ele assim: Abrão, eu vou te dar essa terra, a terra de Canaã, como herança, mas não vai ser agora, vai ser daqui a 400 anos. Quando a sua família já tiver se tornado uma nação. Antes que isso aconteça, a sua família vai descer para o Egito, e lá eles acabarão servindo como escravos, mas depois eu tirarei eles de lá com mão poderosa. Então, você encontra essa profecia que foi feita com 400 anos de antecedência. Quando o tempo do cumprimento da profecia aconteceu, tudo que Deus falou realmente tinha tido lugar. Israel, na época de José, havia descido para o Egito por causa de uma grande fome na terra de Canaã, e lá no Egito, eles desceram entre 70 pessoas. Quando chega na época de Moisés, para você poder ter uma ideia, quando Moisés vai libertar esse povo de lá do Egito, eles já eram cerca de 2 milhões de indivíduos. Era muita gente. Eles cresceram e se multiplicaram tremendamente, a ponto dos egípcios ficarem com medo de que eles, numa situação de guerra, ficassem ao lado dos inimigos, e a situação dos egípcios seria complicada por causa disso. O fato é que eles realmente cresceram muito, mas acabaram servindo como escravos durante algo em torno de 230 anos. Então, quando você analisa esse todo, Deus vai lá, usa Moisés, nós já falamos sobre isso nessa semana, os tira com uma mão poderosa, houve ali manifestações tremendas, pragas que vieram sobre o Egito. Quando eles estão saindo do Egito, o Senhor Deus abre o Mar Vermelho para eles poderem passar em seco. Durante a travessia do deserto, Deus deu a eles o maná, o pão do céu, durante 40 anos. Sabe o que é isso? Você acordar de manhã cedo, antes do sol nascer, e recolher o pão que estava do lado de fora, que Deus deu, pão do céu. Quando eles tiveram sede, Deus tirou água da rocha. Quando eles preocupados com a questão de roupa, calçado, a roupa deles não envelheceu durante 40 anos. Os calçados deles não se desgastaram. A mão poderosa de Deus esteve junto com eles. É tanto que o texto que a gente leu hoje, Moisés vai dizer: vocês já ouviram falar de uma história igual a de vocês? Já ouviram falar de um Deus
que tirou uma nação de dentro de uma outra nação com mão poderosa e com feitos tão grandiosos como Deus fez com vocês? Não existe uma outra história igual. O fato é que depois que eles saem de lá do Egito, eles vão ficar acampados na planície do Sinai por algo em torno de 2 anos, mais ou menos, quando Deus vai estabelecê-los como nação. Êxodo capítulo 19 vai mostrar um momento em que Deus abre diante deles o leque e mostra o que é que Deus pretendia deles. Deus vai dizer claramente, eu não os escolhi porque vocês eram melhores do que os outros, mas eu os escolhi para que através de vocês todas as nações da terra pudessem ser abençoadas. Para que através de vocês o conhecimento daquilo que é o grande plano de amor que eu tenho para toda a humanidade possa ser conhecido. Por quê? Porque as pessoas só poderão tomar uma decisão entre a rebelião ou o reino de Deus, o reino de amor de Deus, se eles tiverem um conhecimento de quais são as opções. E somente Deus tem um caminho que é 100% claro, aonde ele mostra quais são as opções e aonde os dois caminhos vão levar. Só para poder te lembrar que foi o próprio Deus quem disse, olha, existem apenas 2 caminhos. Um é largo e espaçoso, parece bonito. Por quê? Porque a rebelião trabalha muito com publicidade e propaganda. O inimigo trabalha a ideia de que o caminho dele é o mais bonito de todos. Então ele parece largo e espaçoso, mas Deus diz, esse caminho vai terminar em destruição e morte eterna. O outro caminho pode parecer estreito e apertado. Por que parece estreito e apertado? Porque Deus não esconde. Deus não faz que nem o diabo que omite as letras miúdas do contrato que a gente assina com ele. Não, Deus deixa claro. Deus vai dizer assim, ó, eu não prometo a vocês uma vida sem dificuldade, sem problema, sem perseguição. O que eu prometo para vocês é o seguinte, eu vou estar com vocês o tempo todo. Quando faltar a força, eu vou dar força para vocês. E junto com a aprovação, eu mando a força de forma proporcional. Então não importa se os problemas que vocês vão enfrentar vão ser pequenos ou grandes. Eu vou dar para vocês o poder proporcional para que vocês vençam essa dificuldade e esse problema. Deus, ele deixa bem claro o que a gente vai enfrentar, mas também com uma certeza de que a gente vai com ele o caminho todo. Então a vitória é certa. E ele queria que todo esse conhecimento chegasse a todas as pessoas. E o mais interessante é que depois que todos os termos daquilo que era o plano que Deus tinha para Israel enquanto nação, enquanto a nação que havia sido escolhida no meio de todas as outras para dar a conhecer às demais nações o plano de Deus, tudo isso é escrito num livro. Provavelmente o próprio livro de Deuteronômio, que são os termos da aliança. E depois um sacrifício é feito e tanto as pessoas como também o próprio livro, quando eles aceitam os termos da aliança, eles são borrifados com sangue, o sangue do cordeiro. Por que tudo isso era regado a sangue? Por uma razão. O grande plano de Deus, tanto para Israel quanto nação, como para todas as nações essas que seriam abençoadas através de Israel, a grande bênção que Israel traria é que através dessa família, a família de Abraão, viria o Messias. Aquele que assumiria a culpa dos pecados da humanidade e que morreria, derramando seu sangue na cruz do Calvário, para poder lavar os pecados de todas as pessoas, em todas as gerações e de todas as etnias. Então, Israel como nação foi importante? Claro que foi. Nós só temos hoje a Bíblia Sagrada, não se esqueça disso, por causa de Israel. Nós só temos um autor bíblico que não era judeu ou israelita, que era Lucas. Todos os demais eram judeus ou israelitas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O conhecimento a respeito de Deus, da criação, do plano da redenção, veio através dessa nação. O propósito de Deus de abençoar todas as nações da terra através deles, em parte, pelo menos, deu certo. Houve determinados momentos em que eles preferiram seguir outra direção. Então, como nação, eles acabaram sendo colocados de lado. Mas o fato é que grandes bênçãos vieram através deles enquanto nação. Portanto, o que nós precisamos entender é que até na experiência deles, o livre-arbítrio, o direito de escolha, esteve em ação. A lei do amor continuou funcionando. Vocês se lembram que, através de profecias que foram feitas, inclusive através do próprio Daniel,
quando ele fez a profecia ali das 70 semanas, ele disse, olha, tem 70 semanas, 490 anos, tomando um dia por um ano, de graça para Israel enquanto nação, para eles poderem entender ou usar o seu livre-arbítrio e fazerem as escolhas certas. Quando esse tempo acabar, se eles permanecerem ainda em rebelião contra Deus, o Senhor Deus vai usar outro método para poder alcançar as nações da terra. E quando, no final das 70 semanas, dos 490 anos, Estevão foi martirizado pelos próprios líderes da nação de Israel, ali acabou o tempo de graça para a nação. A partir dali, a gente tem um outro método. O que aconteceu a partir daquele momento, com a perseguição que foi movida? Os discípulos, bem como a igreja, se espalhou pelo mundo todo. E agora, as pessoas não vinham mais até Jerusalém para poder receber o conhecimento de Deus, mas agora, judeus, porque os discípulos eram judeus. Os discípulos e os novos conversos, aqueles que foram conhecendo a respeito de Jesus, foram para todas as nações para poder levar o conhecimento de Deus. Conhecimento esse que, em grande parte, veio através da nação de Israel. Mas que agora a salvação viria não mais através de uma nação, mas através da escolha individual das pessoas. O princípio do amor continua valendo, mas o grande plano que Deus estabeleceu para eles enquanto nação também está valendo. Se a gente não levar isso em consideração, nós não vamos entender depois a mensagem que vai aparecer no livro de Deuteronômio. O fato é que o Senhor Deus os escolheu por causa dos outros. Que amor glorioso é esse? Se não fosse por eles, eu não sou de ascendência judaica. Eu sou gentil, de acordo com aquilo que é o termo bíblico usado para os não-judeus. Como eu poderia ser salvo se através deles o conhecimento a respeito de Deus não chegasse até mim? Então, louvado seja Deus por tudo que ele fez através da nação de Israel. E que Deus possa nos dar sabedoria para fazermos melhores escolhas do que, como igreja, do que eles fizeram enquanto nação. Vamos orar pedindo a Deus para que ele nos ajude a poder usar o nosso livre-arbítrio com sabedoria. Obrigado, Senhor, porque através da tua palavra descobrimos o grande plano que o Senhor tem para todas as nações da terra. Ao escolher Israel, o Senhor os escolheu por causa de todas as outras nações. Muito obrigado porque o conhecimento a respeito do teu grande plano de amor veio através deles. Ajuda-nos enquanto igreja e enquanto indivíduos a usarmos o nosso livre-arbítrio com mais sabedoria do que o que eles usaram. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?